Olá pessoal, estamos aqui então para o segundo vídeo sobre a América Latina. Dessa vez vamos falar sobre as características humanas desse continente latino-americano. Mas antes de iniciarmos já vou pedir, dê um curtir aí no vídeo, faça os seus comentários e também assine o canal, para que você seja notificado toda vez que colocarmos um vídeo novo. Toca no sininho ali do lado. Vai lá, eu te espero. Bom, vamos falar nesse vídeo de hoje sobre as características humanas da América Latina. Lembra que o continente latino-americano é um continente formado principalmente por países subdesenvolvidos. Embora nós tenhamos alguns países industrializados, já é o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, do México, por exemplo, que já tem algum processo de formação industrial, ainda o subdesenvolvimento é característica dessa região do planeta. Em dados de 2010, dão conta de que quase 600 milhões de pessoas vivem na América Latina. Dessas, 33% estão no Brasil, 19% no México. E apenas 7% dessa população está na América Central. Essa população se divide no continente americano entre a região de campo e a região de cidade. A maior parte mora nas cidades, onde tu vai ter a maior parte dos recursos. Lembra que por exploração econômica feita nessa região, muitas dessas áreas rurais foram mecanizadas. E essa mecanização do campo nessa área acabou trazendo essa população para a cidade. Essa população em área urbana busca aí melhor qualidade de vida em saúde e educação. Portanto, as grandes cidades acabaram crescendo. É o caso da Cidade do México, é o caso de São Paulo, é o caso de Buenos Aires, que são grandes cidades que se formaram na América Latina e estão entre as maiores aglomerações urbanas do planeta. A formação da população latino-americana, ela é antiga, antes dos colonizadores. Na região da América Central e no sul do México, era dominada pela região dos maias, da população maia. Já na região central do México, os astecas. Na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, a população da civilização Inca que vivia nessa região. Por toda a América do Sul, nós também tivemos uma formação da população indígena que vivia no Brasil, na Argentina e no Paraguai, nos territórios onde hoje são esses países. Essas populações elas foram quase dizimadas com a chegada dos imigrantes europeus. Os colonizadores, como se fala, eles vieram em busca de riquezas e exploraram o território. Usaram a mão de obra dessa população como mão de obra escrava. Foi o caso dos indígenas brasileiros. Outra questão foi a morte dessa população. Muitas dessas populações foram dizimadas pelos europeus, algumas por doenças, outras por batalhas. No entanto, a América Latina ela é uma região muito mestiça. É a mistura entre a população indígena que já era nativa da região, os europeus brancos que chegaram então como colonizadores e os negros que mais tarde vieram como escravos para essa área. Em toda a América Latina, o processo de exploração necessitava da mão de obra escrava naquele período e por isso que muitos negros foram trazidos para essa região. Em algumas ilhas da região do Caribe, algumas ilhas da região da América Central, mais de 90% da população ainda é formada por negros. Na América do Sul, nós já temos alguns países que têm uma quantidade muito maior de população branca, que é o caso Uruguai e da Argentina, por exemplo. Já o Chile, o Equador, a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia, tem uma quantidade muito grande de mestiços, né? A mistura aí dessa população, principalmente descendentes dessa população pré-colombiana que vivia nessa região. No Brasil, a mistura é muito maior. Nós temos uma quantidade muito grande de imigrantes europeus e também os indígenas e negros que vieram para cá. Na América Central, em alguns países, predomina a população branca. Por quê? Por conta da colonização, de povoamento que alguns países, sobretudo Estados Unidos, fez na região. Alguns desses países, inclusive, são até hoje dominados politicamente pelos Estados Unidos.
Algumas características de população que é bom lembrar. Primeiro, a expectativa de vida no mundo todo está aumentando e na América Latina não é diferente. Hoje, a expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer de um latino-americano chega próximo aos 75 anos. Também a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, vem caindo. Está próximo de 2, que é a taxa de reposição. Esse número deve cair muito com o passar do tempo. Alguns países latino-americanos, como é o caso do Brasil, da Argentina e do Chile, e também do México, essa taxa já é bem mais baixa, é próximo a 1, ou seja, é uma taxa que daqui a alguns anos vai proporcionar a diminuição da população desses países. No entanto, mesmo com a diminuição da taxa de fecundidade, nascendo menos pessoas, a população continua aumentando, porque a expectativa de vida aumenta, então as pessoas estão vivendo mais tempo, e por isso também que a população não diminui, continua aumentando. Lembra que o que mudou dos anos 50 da década do século passado para agora é a velocidade desse crescimento. A população continua crescendo, mas numa velocidade menor. Sobre a questão econômica, dá uma olhada nesse quadro aqui. Veja só, os Estados Unidos, sem dúvida, é a maior economia americana. 64% de toda a economia, de todo o PIB produzido na América como um todo é estadunidense. Na sequência nós temos ali, Brasil, e nós temos o México como grandes economias também dessa região. Lembra que a América Latina ela tem uma variedade muito grande econômica. Embora alguns países, como já citei nesse vídeo, são industrializados, têm algum processo de industrialização, a maior parte deles ainda vive do extrativismo e da agricultura. Lembra que a mineração é uma importante economia para muitos desses países. O cobre, no caso do Chile, o minério de ferro, no caso do Brasil, o petróleo, no caso da Venezuela e do México, enfim, minérios que são importantes para a economia desses países e são importantes no mercado internacional também. Então, alguns países ainda vivem dessa mineração. Mas muitos outros vivem da agricultura ainda, praticamente a principal atividade e a única atividade desses países. Alguns países da América Central ainda são produtores de banana, de cana-de-açúcar e de cacau. Uma outra produção importante na América Central é a produção do tabaco, fumo, que é consumido no mundo todo. Destaque para Cuba e a produção de charutos, que é uma característica tradicional daquele país. Já o México tem uma agricultura também um pouco mais diversificada, com milho, feijão, enfim, alguns grãos, e também a agave, que vai fazer aí a tequila, a agave azul, em especial produção aí dessa região. Também essa produtividade mexicana na agricultura é importante porque ela está próxima dos Estados Unidos e ela buscava produzir também para abastecer os estados americanos. No Brasil e na América do Sul como um todo, a diversidade de produção é muito grande. Nos países andinos, nós vamos ter aí uma produção ligada à batata, ao milho, a produtos tradicionais das populações descendentes dos Incas. No caso dos países sul-americanos, por exemplo, onde a colonização europeia foi mais forte, chegamos aí com uma produção agrícola baseada na cana-de-açúcar no início, depois do café, na cafeicultura, o caso do Brasil, e também outras culturas que vieram mais tarde, como o trigo, como a soja e até mesmo o milho, que acabou entrando também nesses territórios. Essa variedade de produção agrária nos leva também a uma produção pecuária muito grande. Países que produzem uma grande quantidade de animais, é o caso do Brasil, com a carne bovina, também suínos e aves, que tem aí uma produção bastante considerável. A pecuária também tem uma variedade muito grande nesses países sul-americanos. A produção principal é a produção bovina, mas também suínos, aves e ovinos é destaque também nessa região. Já na região andina, nós vamos ter a produção de outros tipos de animais, outros pecuários, é o caso das lhamas, é o caso das alpacas, que não é muito comum em outros lugares desse continente.
E para finalizar, vamos falar sobre a questão da industrialização. Lembrem-se, já comentamos nesse vídeo, que a industrialização nos países latino-americanos foi uma industrialização tardia. E por ser tardia, ela foi uma industrialização por substituição da importação. Ou seja, os países latino-americanos começaram a chamar a atenção dos países centrais já industrializados de forma clássica desde o século XVIII. É o caso dos países europeus, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que acabaram trazendo as suas indústrias para os países latino-americanos entre o final do século XIX e início do século XX. Essa atração se deu basicamente por um mercado consumidor crescente que vinha aumentando ano a ano nesse lugar, mas o principal fator é a questão da diminuição dos custos, né? Veja bem, os latinos-americanos tinham uma mão de obra muito mais barata do que a mão de obra americana. Aliás, isso é até hoje, nós sabemos disso. Outra questão é com relação à matéria-prima. A matéria-prima também muito mais barata, fora os incentivos que o governo dava. Lembrem-se que esses países latino-americanos que industrializaram por substituição da importação, eles tiveram uma infraestrutura bancada por seus governos, que investiram em infraestrutura para que atraísse cada vez mais indústrias para essa região. Até hoje em dia, alguns desses países buscam essa atração. Muitos deles buscam montar mercados consumidores e formar sistemas de infraestrutura para atrair cada vez mais essas indústrias. E poucos deles, na verdade, poucos setores industriais vão acabar investindo para um crescimento interno mais sólido de uma indústria nacional. Uma outra coisa importante para a gente entender com relação à indústria e para finalizar o nosso vídeo é com relação à formação dos grandes áreas industriais. Com isso, as indústrias eram atraídas para algumas regiões com maior infraestrutura, é o caso do sudeste brasileiro, no eixo Rio-São Paulo, é o caso da região de Buenos Aires, é o caso da região de Monterrey, no México, ou na cidade de Grande México, né, ali na região do Grande México. Também algumas cidades como Santiago do Chile, enfim, algumas dessas cidades que atraíam mais indústrias porque tinham mais infraestrutura, é onde o capital girava e é onde se encontrava a maior parte desse mercado consumidor. Então veja só, a indústria latino-americana é uma indústria formada por substituição de importação, é muito diversificada sim, mas ela é pouco investimento interno, ela ainda é uma indústria muito dependente de capital e de tecnologia estrangeira. Com isso conseguimos terminar a nossa revisão sobre América Latina. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aí o vídeo, também deixe seu comentário e faça sua inscrição no canal se ainda não o fez. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos. Obrigado, até a próxima, tchau!